O dentista, ele é totalmente responsável pelos equipamentos, materiais e por executar o procedimento. Então, o dentista fica ali centralizando tudo nele, tem dificuldade de terceirizar. É um dentista que ele é mais focado em tarefas do que no próprio resultado. Operação. Foca na operação do que no próprio resultado. Perfeito. Mesmo que na clínica integrada, da maioria das faculdades, os alunos atendem em dupla. Mas a dupla, tipo, se o A é o operador, o B é um espectador. Bem, o espectador, hoje em dia, ele está Não respondendo existe direct. não existe um treino pro B, né? A Não. não ser um apoio moral, chama o professor, suga. Eu sempre volto na base, sabe por quê? De onde nós viemos. Sim. O problema está na origem. Uhum. Fala, dentista, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV, o nosso canal no Spotify, nosso canal no YouTube, podcast para dentistas, profissionais liberais, profissionais da área da saúde que querem empreender. Aqui nós não falamos de técnica, nós falamos aquilo que faz você vender bem a sua técnica. Nós não estamos presos a cursos ou protocolos clínicos, mas nós estamos conectados em como você pode comunicar o que você faz bem para o seu cliente, educando o seu cliente para uma compra consciente. Do meu lado, uma endodontista, professora, pesquisadora, formadora de opinião, Paula Cortizo. Prazer, PV. Que Prazer legal estar te aqui. ver aqui, Paula. Muito obrigada pelo espaço. Speaker, palestrante, que eu conheci você num evento de endodontia, muito massa. Muito legal. Nós dividimos ali muitas informações. Você palestrou? Palestrou no evento? Naquele não. Naquele eu estava como espectadora. A gente está sempre aprendendo. Exato, Paula. E você me foi recomendada por dois grandes nomes. Um empresário, Capelli, e um grande professor, Rodrigo Vivan. Falaram assim para mim, cara, tem uma professora que você precisa conhecer. Falaram que ela é faca no dente, ela é sangue no olho, ela é focada, ela tá para cima. Apontaram para você, ó, Paula Cortizo. Eu falei, caramba, não conhecia a Paula Cortizo. E isso é para mim, Paula, um dilema das nossas especialidades. Porque nós vivemos num mundo muito dentro de uma caixa. Eu vivo numa caixa odontológica e eu tive que sair da caixa odontológica. E eu queria muito escutar de você, porque hoje você estando na Doc Evolution, conhecendo o seu trabalho e depois de tudo que você me contou que você faz, eu queria entender como que você saiu da caixa endodôntica. O que te trouxe para um patamar de alta performance na odontologia? Perfeito. A dor ensina. A dor ensina. A dor ensina muito. Então, eu tive uma história, PV, desde a graduação, que eu convivia muito com dores que são amplamente associadas com nossa profissão. A odontologia tem altíssimos níveis de dores musculoesqueléticas e ninguém consegue ser feliz com dor. Tanto que quando eu passei no vestibular, minha família não vibrou tanto, porque todo mundo sabia, adulta, jovem, que eu era. Eu vivia em clínica de fisioterapia. E dentro da minha profissão, todo mundo acreditava que eu não ia durar 2 anos como formada. E essa previsão, ela foi acontecendo aos poucos. Nos meus primeiros anos atendendo, eu passava semanas desmarcando o paciente porque eu não conseguia dar conta fisicamente daquele desgaste físico e emocional que era atender sozinha, que era atender longas horas de jornadas. Eu estava começando a ter um baixíssimo nível de satisfação profissional. Então foi nessa dor que eu comecei a pensar e buscar respostas. E aí veio um estudo na odontologia do trabalho, veio uma busca por outras áreas, veio uma busca por eficiência. Eu acredito que você que está me assistindo aqui já assistiu algum filme, seriado, que tem um médico no centro da operação e tem um instrumentador que está ali o tempo inteiro apoiando o trabalho daquele médico. E na odontologia a gente não vê muito esse esquema de trabalho. Eu colocava isso sempre como muito distante, não é para mim. Até que chegou o ponto que eu falei assim, se eu não mudar agora, eu vou desistir da profissão, porque não tá ficando mais confortável. E foi nesse momento que eu comecei a buscar essas respostas e me deparei, PV, com uma comunidade no Facebook. E tinha um professor falando sobre um tal de mocho Sela. Este mocho Sela era uma coisa fora da caixa, diferente de tudo que eu já tinha visto dentro da minha profissão. Eu falei, bom,
pode ser que isso seja uma resposta. E foi o começo. Foi o começo da minha resposta. Olhar para a profissão com um outro olhar, de pensar no modelo de eficiência. Então, aquela ergonomia mudando, eu teria resultados diferentes. Porque se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu nunca conseguiria resultados diferentes. E foi nesse início, nesse estalar de aprender a sentar direito, que as coisas começaram a mudar. Me conta uma coisa, o que que aconteceu quando você disse, não, que eu estava na fisioterapia e a minha família me apoiou? Me conta essa história para a gente entender essa superação que você enfrentou. Porque eu sei que você treina muito, eu sei que você cuida da sua saúde. Nós já fizemos mentoria ali 4 da tarde, você já pega aquela marmitinha ali de frango, fazendo a mentoria. Eu falei, cara, aqui tem, ó, reguladinho, dose certa, proteína certa, e isso é legal. Mas, tudo bem, isso veio de um passado? Eu não sabia disso, me traz essa informação aí. Isso veio de um passado. A Paula, que pensa e cuida da saúde, não começou hoje, né? Eu sofria muito com escoliose e eu tinha uma hiperlordose. Isso me deixava com a questão lombar bem enfraquecida. Desde a época que eu estudava no ensino médio, se eu Aham. passasse longas horas sentada, Certo. você falou um momento que antigamente a gente sentava e estudava 5 horas seguidas. Hoje isso mudou um pouquinho. Sim. E nesses momentos eu sentia muito desconforto. E eu era a adulta jovem no RPG, no Pilates. Então eu vivia nesse ciclo. Ficava boa, ficava ruim, ficava boa, ficava ruim. Então minha família toda já imaginava. É senso comum, PV. Odontologia, dor. Odontologia, dentista vive na fisioterapia. Quem não é da área sabe. Então essa construção já está enraizada. E o pessoal me desestimulou muito. Falou, Paula, será realmente que essa é a área que você vai seguir? E as previsões estavam certas. Eu sofri um pouquinho. Sofri um A pouquinho. ponto de desmarcar paciente. Desmarcar, ficar feliz se o paciente desmarcasse. Existe coisa mais Com certeza. inconsistente do que você celebrar quando um paciente que coloca o dinheiro na sua mesa, que paga as suas contas, desmarca. A gente celebra. O dentista celebra. Se tem 2,26, dois molares superiores marcados, você já sabe que um vai lhe custar saúde. O primeiro até vai, mas o segundo já vai lhe custar cervical, lombar, ombro e produtividade também. Agora, nossa, me veio tanta coisa aqui. Eu vou tentar direcionar para a gente não perder essa linha, porque o que eu estava planejando te perguntar fugiu. Paula, é, tudo bem, ergonomia. De novo, né? É um tema. Eu não vou falar que é um tema que não existe na graduação, mas é um tema escasso. Vamos até ir um pouco a mais. Eu vou te jogar essa. Ergonomia e saúde do profissional. Eu consigo ter saúde sendo um profissional da área da saúde, estudando só ergonomia? Porque nós estamos falando de saúde do corpo, saúde da mente, saúde do contexto, do ambiente. Porque quando você fala, PV, na nossa mentoria, né, PV, eu trabalho com odontologia de alta performance. A odontologia de alta performance ela envolve diversos patamares. Eu quero seguir por essa linha. Saúde do profissional, na sua cabeça, resume só numa questão ergonômica ou tem algo a mais? De cuidado? O que você tem percebido? Porque você é professor, eu também sou professor. Eu não estou vendo isso na base. Eu não passei por isso. Eu não aprendi isso. E quando você fala de dentista com dor, dentista reclamando de dor e sacrificar a sua saúde pelo trabalho, me vieram várias cenas aqui. Perfeito. Eu acho que é muito do todo, PV. A gente não consegue entregar um bom produto, um bom serviço se a gente não está bem conosco. Então, saúde mental importa e saúde física também. E o ambiente de trabalho do dentista é tóxico. A gente trabalha 24 dias no mês, basicamente, em um ambiente tóxico. A gente fica 8 horas por dia em um ambiente tóxico, onde o nosso bem-estar físico está sempre sendo colocado à prova. E esse é um contexto que, se você não sai da caixa, se você continua pensando ali só na sua área, você não enxerga. E essas mudanças, esses resultados, eles podem ter um impacto positivo em sua carreira com pequenas mudanças, com mudanças muito simples. A começar pelo desenho desse consultório.
que são as plantas do consultório, se não um copiou-colou daquele primeiro arquiteto que fez aquilo ali, mas que não senta para atender todos os dias? Então, para além de bonitos, os nossos consultórios devem ser eficientes e ergonômicos. Então, eu acho que começa daí. Copia-cola de projetos adaptados numa área quadrada. Uhum. A famosa regra dos 4x3, 12 metros quadrados, uma cadeira no centro, a posição de atendimento entre 9 e 12 horas, um armário de cá, uma pia de lá. Exato. Ou o outro lado da história, né? O consultório que é lindo para uma foto de uma capa de uma revista, mas não é eficiente. Muito legal pensar nisso. E onde que a mentalidade de um endodontista virou? Além do mocho cella. Entendi, você sentou, você entendeu. E para onde que essa... Para onde você foi? Me conta um pouco dessa trajetória, porque fazer uma mentoria com você, quando a gente está discutindo ali no programa, no Doc Evolution, e você fala, PV, isso aqui é básico, isso aqui deveria estar em todos os consultórios. Eu falei, caramba, eu tenho muita parada aqui. Acredito, PV, que a dor continua sendo a resposta novamente. E a nossa área endodontia é uma área que lida com dor. Então, nenhum paciente acorda de manhã desejando fazer um tratamento de canal. E por mais que eu fizesse cursos, atualizações, e eu me desenvolvesse minhas hard skills na endodontia, eu ainda não conseguia entregar uma experiência de qualidade para o meu paciente. Aquela experiência que ele termina o atendimento e me agradece, mesmo eu tendo tirado a dor dele. Entregar uma endodontia de qualidade, de excelência para ele, acho que foi quando eu comecei a desconstruir essa ideia de só fazer canal. Só fazer canal. E aí eu comecei a pensar num todo e olhar para a pessoa que estava ali, na minha cadeira. Falei assim, eu quero mudar a experiência dele aqui. Se ele tem que fazer um canal, ele vai fazer bem feito. Eu vou fazer de uma forma eficiente, que ele consiga ter o resultado que ele deseja e que eu, ao finalizar esse atendimento, não esteja exausta. Esteja feliz com o que eu estou fazendo. E você trabalha com microscopia. Full time. Eu não me enxergo sem um microscópio. Isso faz parte do seu conceito de alta performance e ergonomia. Faz parte. Quem enxerga melhor, entrega melhores resultados. Me fala mais sobre essa sua visão do mercado de uma ergonomia que agrega uma tecnologia. E a dúvida que vem do público é, tudo bem, eu quero enxergar melhor, eu quero entregar mais, mas quanto que eu tenho que investir? Qual é o custo disso? Vale a pena? Porque fica aquela questão, poxa, vale a pena isso? E vamos nessas duas primeiro, Paula, porque a minha terceira pergunta seria totalmente direcionada para um mercado que expande. Microscópio, ergonomia e custo-benefício. Perfeito. Eu acho que o dentista do futuro tem que pensar em uma melhor entrega. E essa melhor entrega ela só vai ser possível com magnificação. Então, independente se você vai investir agora em uma lupa ou em um microscópio, você precisa formar sabendo que o seu cliente vai lhe exigir uma perfeição de uma inteligência artificial. E essa proximidade com a excelência a gente só vai alcançar com o microscópio. Então, sim, é um investimento super válido que se paga. E hoje a busca PV por tratamentos com microscópio, tratamento de canal com microscópio, lente de contato com magnificação, com lupa, está crescendo exponencialmente. Então, hoje não é mais uma demanda de, eu vou ter um microscópio que meu colega tem. Os pacientes estão procurando dentistas com microscópio. Você quer ser quem? Aqui. Porta de entrada, então, para uma ascensão profissional. É um business. É um business. Os endodontistas que não têm microscópio encaminham pacientes para endodontia com microscópio. Chega a um limite que sem o microscópio você não resolve mais. E se você quer evoluir na sua profissão e abraçar e resolver esses casos complexos, você vai precisar de uma ferramenta. A ferramenta é o microscópio. Quem enxerga melhor, entrega melhor. Perfeito. Que legal, gostei muito dessa frase. O campo de visão, diagnóstico, pá. Tá, e dentro desse contexto, como é que você enxerga hoje, Paulo? Porque
Tudo bem, você é líder de opinião, você tem curso e treinamentos para isso. Você fala de alta performance. A alta performance está conectada aos equipamentos, existe uma questão de marca, existe uma questão de versão de entrada. O que você poderia trazer para o dentista de alta performance no quesito, vamos ficar ainda preso um pouco na ergonomia, no espaço físico? Por exemplo, eu quero olhar para o meu consultório agora e ver se eu estou no consultório de alta performance ou não, dentro da sua visão. Nós vamos, inclusive, depois aqui do podcast, descer no segundo andar. Eu quero a consultoria sua. Vai ser um grande prazer. Mas me traz mais informações sobre isso. PV, a alta performance começa quando você atende a 4 mãos. E para você ter um atendimento de alta performance, você precisa de uma auxiliar. Ponto. E muitos dentistas não enxergam valor na auxiliar. Porque eles colocam a auxiliar como a funcionária que atende uma ligação, agenda o paciente, abre uma porta, faz sua esterilização, como se fosse seu faz tudo. E uma auxiliar, ela lhe reduz, ela te poupa 2/3 do seu tempo clínico de atendimento. Então, se você hoje está atendendo uma auxiliar treinada, como uma instrumentadora real em centros cirúrgicos. Então, se tem hoje agora um dentista atendendo nesse momento, ele está atendendo ou sozinho, ou com uma auxiliar volante que vai ali, atende, faz alguma coisa, ou uma auxiliar que está ali do lado, PV, ansiando pelo momento que ela vai ser solicitada a realizar alguma coisa, além de sugar. Então, a auxiliar, ela continua ali do seu lado, mas ela tem um papel apenas de espectadora, não tem um papel de protagonista. Uma auxiliar protagonista eleva seus gastos, seus ganhos, diminui muito seu tempo clínico. Eu acho que hoje a atenção é um bem super valioso. E quando você dispõe sua atenção para o seu paciente, ele percebe isso. O dentista que atende sozinho ou que atende com uma auxiliar que não está ali pronta para servir ele gasta uma energia absurda fazendo coisas que outro profissional poderia fazer. E às vezes fazer até melhor, né? Porque às vezes ele tem que fazer sentado no mocho, às vezes ele tem que se adaptar, tem que fazer de luva, tem que tirar a luva. A biossegurança é posta A prova. à prova o tempo inteiro, o mas a gente tempo sabe. todo. O dentista sabe. Não tem razão, não tem porquê, a não ser que a mentalidade não permita. Perfeito. Ou seja, você acredita que então que primeiro é uma questão de mentalidade? Sim. A odontologia hoje forma dentistas centralizadores. E a indústria valida isso o tempo inteiro quando ela vende um equipo destro com a bancada na direita. Se ela vende um equipo para canhoto, a bancada está à esquerda. Porque o dentista ele é totalmente responsável pelos equipamentos, materiais e por executar o procedimento. Então, o dentista fica ali centralizando tudo nele, tem dificuldade de terceirizar. É um dentista que ele é mais focado em tarefas do que no próprio resultado. Operação. Foca na operação do que no próprio resultado. Perfeito. Mesmo que na clínica integrada, da maioria das faculdades, os alunos atendem em dupla. Mas a dupla, tipo, se o A é o operador, o B é um espectador. O bem o espectador, hoje em dia, ele está respondendo direct. Não existe um treino pro B, né? Não. A não ser um apoio moral, chama o professor, suga. Eu sempre volto na base, sabe por quê? É de onde nós viemos. Sim. O problema está na origem. O problema que a gente vive hoje é a origem. E a origem é a base. E a base é a graduação. E não é o PV ficar lá falando, não estou falando mal, eu só quero que as graduações evoluam. E para evoluir eu tenho que apontar o defeito, porque as pessoas só querem receber elogio. Foi fantástico isso aqui. Nós formamos dentistas centralizadores. O centralizador da operação. E como é que um dentista centralizador desde a graduação vai avaliar um bom salário com pagamento justo para uma TSB, uma técnica em saúde bucal? Ela vai te fazer ganhar o triplo. Exato. Ela precisa ser bonificada. Porque é ela que vai garantir que o seu paciente saia satisfeito. Quando você atende a 4 mãos, os pacientes levantam da cadeira, olham para sua auxiliar e falam assim, muito obrigado. Eles entendem o papel fundamental da auxiliar naquele atendimento. Então, o jogo muda, PV. O jogo muda. Ela faz você economizar 2/3 do seu tempo clínico.
Você valoriza o tempo do seu paciente. Que é o maior ativo de um profissional, é o tempo, né? Maior ativo. Nenhum paciente, pode ser a sua mãe, vai sentar na sua cadeira desejando ficar ali muito tempo. Ele não está em restaurante. Ele deseja resolver o problema dele e levantar. E aí a gente vem, PV, para uma questão muito, muito forte entre rapidez e eficiência. Nem tudo que é feito rápido é feito bem feito. E pressa não combina com a odontologia. A gente tem que ser eficiente e entregar um resultado tão bom quanto, em um menor tempo. Ele oportuniza melhorar a experiência do paciente na sua cadeira, entregando e não sabotando aquele resultado. Você vai entregar um resultado melhor. Porque é como fazer uma prova em dupla. Eu faço o que eu sei, minha auxiliar faz o que ela sabe. Acabou, todo mundo sai feliz. Dentro da alta performance, nós temos então o equipamento. Nós temos o equipamento que eu digo, um mocho de qualidade, uma cadeira bem posicionada, um ambiente confortável, um microscópio, uma magnificação e obviamente vários outros. Né? Eu entendo, para quem está escutando, não, PV, tem mais coisa, tem equipamento de vaporização, tem motor elétrico, tá, tudo bem, mas a gente não está fazendo lista de material aqui, a gente está trazendo conceitos de alta performance, que obviamente envolve isso. Envolve também uma equipe engajada, uma equipe, como você colocou, auxiliar protagonista. Perfeito. Isso faz parte da alta performance. Ponto de partida para o dentista que está escutando a gente aqui. Tudo bem, de novo uma mudança de mentalidade. Quase todos os podcasts desse canal aqui envolvem mudança de mentalidade. Para te falar a verdade, vou começar a dizer o seguinte: se você não está a fim de mudar sua mentalidade, esse não é um podcast para você. Mas tudo bem, se você mudar, aqui tem conteúdo. Ok, mas nessa mudança de mentalidade, além disso, houve uma mudança da Paula Cortizo, dela enxergar. Eu estou assistindo esse podcast, eu estou ouvindo esse podcast, eu quero dar esse ponto de partida. Me dá um caminho, Paula. Escolha um hábito que rouba o seu tempo para eliminar ele hoje. Escolha esse hábito e elimine. Um por dia. E aí pode ser aquele momento que tá uma zona na sua mesa e você tem que procurar o adesivo, abrir o adesivo, pegar o microbrush, colocar a gotinha do adesivo, deixar o adesivo ali aberto, o solvente evaporando, você não tem tempo de organizar tudo e voltar para o seu paciente. Toda vez, PV, que você parar para fazer alguma coisa, seu paciente deixa de ser atendido. Ele não está ali pagando para você assistir você a operacionalizar tudo. Ele está pagando para você resolver o problema dele. Então, escolha um hábito para você abandonar e delegue. Aprenda a delegar. Porque senão você vira um dentista também procrastinador. Centralizadores normalmente procrastinam. Perfeito. Porque o centralizador, ele sofre com uma coisa que o outro não vai conseguir fazer. Ele sofre de um perfeccionismo, né? O dentista é isso. O perfeccionista, ele procrastina porque ele acredita que o outro não faz igual ele. Aprenda a terceirizar. E na graduação, voltando para a base, a gente não aprende a ser auxiliar. Então, como a gente vai ensinar a auxiliar, a nos instrumentar, se a gente não aprendeu isso na graduação? Então, o X da questão está aí. Se colocar nesse lugar de e não delegar aos cursos técnicos de formação de auxiliar, que também hoje em dia não entregam auxiliares prontas para dentistas que desejam atender alta performance. Ou seja, tem que ter uma mudança de mentalidade geral. Geral. É um trabalho de formiguinha. Se hoje um dentista que está aqui me ouvindo resolver abrir a mente e pensar um pouco a respeito dessa odontologia a quatro mãos, estou feliz. Cumpri meu propósito. Porque já é o ponto de partida. Já é um ponto de partida. Você tem treinamento de alta performance, você carrega isso já. Há quanto tempo que você trabalha nessa linha? Começamos na pandemia, PV. Na pandemia foi o start, porque eu ficava restrita antes dessa alta performance em um consultório só, que tinha um setup ideal. E aí eu comecei a ver que na pandemia, se eu continuasse atendendo minhas urgências, eu não poderia ir em busca do setup ideal. Eu teria que ir em busca transformar o setup real no possível. E foi na pandemia que eu falei assim, não, tenho que treinar essa equipe para atender
de uma forma que eu garanta a biossegurança do meu paciente. A gente estava lidando com vírus que a gente não tinha noção do que estava se passando. E atendendo sozinho, ou com um auxiliar que não está ali na dinâmica com você, a biossegurança é colocada à prova. Então, foi nesse momento, um momento de estresse, um momento de breakdown, que eu abri e falei assim, vou criar um protocolo. Criei o protocolo. E desenvolvi essa técnica que pode ser aplicada em qualquer equipe. Tinha uma equipe que falou assim, Paula, bora, quero. E acreditou em mim. Foi o suficiente. Por isso que eu falo, eu quero só que um dentista me ouça. Essa equipe que acreditou em mim foi minha primeira equipe treinada e com resultados. Passou a pandemia, 2 meses a gente aplicando a odontologia a 4 mãos, a gente quintuplicou os faturamentos. Ou seja, você não mexeu no tributo? Não, nem na equipe. Você não mexeu no front-end, você não mexeu no robô, você não mexeu no CRM, você só mexeu na operação, em alta performance. Perfeito. Ajustando. Esse tempo que o dentista passa operacionalizando é um tempo que eu costumo chamar de invisível. A gente não costuma entender muito sobre isso na graduação, isso não chega na gente. E durante nossos atendimentos, a gente tem 2 tempos. Um é o tempo de intervenção, que é o tempo que, de fato, você está atendendo o paciente. E o outro é o tempo de operacionalização, que é o tempo que você necessita para operacionalizar aquele atendimento, para que ele realmente aconteça. E essa operacionalização, ela consome 2/3 do seu atendimento clínico. E se você delega isso, se você aprende a terceirizar, se você deixa de ser o centralizador, o perfeccionista, você tem... Aliás, você não ganha, não. Você primeiro deixa de perder tempo, saúde e dinheiro. Isso pode ser ensinado? Deve. Muito e é bom. muito simples. É muito mais difícil você tomar a decisão de mudar. É muito mais complexo do que, de fato, você mudar. Atravessar a zona do medo para depois aprender e crescer. Perfeito. Muito bom, Paula. Nossa, minha cabeça está explodida aqui. Eu tenho que pensar algumas coisas importantes. Por quê? Em diversos momentos nós perdemos tempo. Como eu bato muito em procrastinação em rede social. E por diversas vezes o dentista também consome isso. Ele procrastina não somente nos erros operacionais. Né? O paciente faltou, ou atrasou, ou eu não tenho um auxiliar. Por exemplo, está me vindo agora na cabeça a Joyce, a história da Joyce. A Joyce chegou aqui, ela não era uma ASB. Ela não estava capacitada para isso. Foi o primeiro emprego dela. E nos 2 primeiros anos ela fez o TSB. No 3º ano, eu vi poder nela, eu vi força nela. E ela foi fazer graduação. Fez graduação, formou no começo desse ano e hoje é uma dentista clínica, mas com conhecimento muito grande desse processo operacional. Nós precisamos de mais pessoas assim, Paula, com essa linha de pensamento para reeducar a forma de tratar essa centralização da operação, esse dentista centralizador. Tá? Te estimulo, te motivo a seguir. Esse é um grande caminho. Está de parabéns. E como que você chegou na Doc Evolution? Como que você veio por toda essa curva e você falou, cara, eu quero estar lá? Pensando fora da caixa, eu não sou uma pessoa, PV, movida a elogios. Eu sou uma pessoa movida a desafios. E a Doc Evolution, ela me ativa o tempo inteiro. Ela me desafia o tempo inteiro. Ela me tira da zona de conforto, me coloca com mentalidades que me fazem crescer e aprender o melhor do que eles sabem e colocar em prática para transformar nossa vida, nossa rotina clínica mais confortável, mais eficiente. E está te ajudando no seu negócio? Muito incrivelmente. Muito bom, Paulinho. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez. Cara, Eu que agradeço pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem que ser escrito e publicado, tá? Ensinado. Vamos lá. Tô na Doc Evolution para isso. É Meu isso primeiro aí. livro. É isso aí. Nós vamos ensinar muita gente. Parabéns. Peguei muito insight legal aqui. Maravilha. Valeu. Obrigado, viu? Tá aí. Dentista, se liga, hein? O tempo perdido, os tempos invisíveis perdidos no meio da operação estão te custando muito caro. Se você gostou desse podcast, se você curtiu, se você entendeu, compartilha, segue o canal. O objetivo aqui é crescer a profissão, é crescermos juntos e impactar vidas através de uma odontologia melhor. Essa camiseta aqui representa o nosso evento que está sendo anunciado dia 26 e 27 de janeiro de 2026.
em São Paulo, no IMB, um encontro para dentistas que querem ser protagonistas, que querem ser mais proativos e promotores de saúde e de estética com consciência. 2026, dia 26 e 27 de janeiro, pré-CIOSP. A gente se vê. Valeu!